amigos da Botânica Sem Segredo. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da influência do estresse salino no cultivo da cana-de-açúcar. Prontos para desvendar os segredos por trás desse desafio agrícola? O Brasil é o maior produtor e exportador de cana-de-açúcar do mundo, com participação superior a 30% nos últimos anos do mercado, com o Nordeste tendo 10% da produção do país. Em regiões áridas e semiáridas, como é o caso do Nordeste brasileiro, o excesso de sais no solo constitui um sério problema, limitando a produção agrícola e reduzindo a produtividade das culturas. A salinidade causa estresse ao cultivo da cana, pois esta é uma planta glicófita, ou seja, uma planta sensível aos sais minerais, sendo mais afetada por essa condição. A tolerância e a sensibilidade das plantas à salinidade dependem, sobretudo, do tipo de sal, do método e da frequência de irrigação e das condições climáticas. Com base na tolerância e na sensibilidade das plantas à salinidade, estas são classificadas em glicófitas e halófitas. As glicófitas representam o grupo das plantas cultivadas que, na sua maioria, são as menos tolerantes aos efeitos dos sais, enquanto as halófitas compõem o grupo de plantas que acumulam grande quantidade de cloreto de sódio em seus tecidos e até podem se beneficiar do excesso de sódio, ajustando-se osmoticamente em meio altamente salino. O estresse vegetal no geral refere-se a qualquer condição adversa que limita o crescimento, desenvolvimento ou produtividade de uma planta. Essas condições desfavoráveis podem ser bióticas ou abióticas e têm a capacidade de alterar o equilíbrio fisiológico e metabólico da planta. O estresse vegetal pode ter um impacto significativo na agricultura, pois afeta diretamente a saúde das plantas e sua produção. Mas você deve estar se perguntando: os minerais não são essenciais para as plantas? Sim, são essenciais, mas o excesso pode causar danos à planta, podendo até matá-la. Esse é o estresse salino encontrado em solos com muitos minerais concentrados em sua superfície. O solo do Nordeste brasileiro apresenta esta característica, onde os minerais, por conta da falta de chuva, não escoam para baixo no solo, ficando presos na superfície. O primeiro e principal efeito dos sais minerais nas plantas está relacionado ao potencial osmótico, que corresponde à presença de sais dissolvidos na solução do solo. As concentrações elevadas de sais no solo aumentam o efeito osmótico da solução aquosa, dificultando a absorção de água pelas raízes, causando deficiência hídrica nas plantas, desbalanceamento osmótico, fechamento estomático, toxidez iônica e danos ao citoplasma, afetando o crescimento e desenvolvimento das plantas. As plantas extraem água do solo quando a força de absorção das raízes supera a retenção de água no solo. Vamos observar o que acontece com uma planta de cana-de-açúcar nesse tipo de solo. A presença de sais no solo aumenta a retenção de água devido ao efeito osmótico, intensificando a escassez de água para a planta. O aumento da pressão osmótica, causado pelos sais solúveis, pode alcançar um ponto em que a planta não consegue superá-lo, resultando na falta de absorção de água, mesmo em solo aparentemente úmido. Dependendo do nível de salinidade, as plantas podem até perder água em vez de absorvê-la. Esse processo, conhecido como plasmólise, ocorre quando uma solução altamente concentrada entra em contato com a célula vegetal, levando a saída de água das células em direção à solução mais concentrada. Isso ocorre porque a água que está na planta é um solvente, sendo assim, a água sempre vai para o lugar que tiver mais solutos, que são os sais minerais, e do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água presente nas células da cana-de-açúcar sai das células por osmose, e vai para o solo e, as células da planta sofrem plasmólise. Mesmo o solo estando na capacidade de campo, a célula murcha e acaba morrendo por falta de água. O estado de São Paulo se destaca como o principal polo produtor do setor de cana-de-açúcar no Brasil. Em 2011, sua contribuição foi significativa, representando cerca de 54% da produção nacional, com 59% destinados à produção de açúcar e 55% para a produção de etanol. Esse destaque se deve, em parte, às condições favoráveis encontradas na região, como a baixa salinidade do solo e as práticas de manejo eficiente. A região é conhecida pela adoção de técnicas como irrigação controlada, drenagem adequada e uso balanceado de fertilizantes, que contribuem para maximizar o potencial produtivo da cana-de-açúcar. Em contraste, áreas com problemas de salinidade frequentemente exigem investimentos adicionais em manejo do solo e da água, variedades tolerantes à salinidade e monitoramento constante, o que pode aumentar os custos de produção e reduzir a margem de lucro. Uma das maneiras de solucionar esse problema é através da irrigação. Essa técnica, conhecida como fração de lixiviação, envolve o uso de uma medida adicional de água na irrigação, além da quantidade necessária para as plantas, de modo a permitir que parte dos sais, resultantes da salinidade excessiva do solo,
solo ou da água utilizada na irrigação se concentrem abaixo da zona radicular. O resultado é a manutenção de um equilíbrio adequado entre os sais minerais acumulados na zona radicular e os sais lixiviados para as águas subterrâneas, no sentido de reduzir o transporte de componentes químicos que degradem a qualidade das águas subterrâneas. Sendo assim, utilizando-se de manejo adequado da irrigação, a concentração de sais minerais na camada superficial do solo será menor. Dessa forma, a pressão osmótica dos sais solúveis irá diminuir, e a planta será capaz de retirar a água do solo pelas forças de absorção das raízes, bem como promover um uso eficiente deste limitado recurso natural. Isso, por sua vez, mantém o solo explorado pela cultura em um nível de salinidade que favorece o rendimentos e produção satisfatórios. O cultivo de cana-de-açúcar em solos salinos apresenta desafios específicos que exigem a intervenção direta de profissionais da área de agronomia com conhecimentos sólidos em fisiologia vegetal, demonstrando a importância desta formação para a agricultura sustentável. Assim como, agrônomos especializados em pedologia e química do solo são fundamentais para analisar a salinidade do solo e determinar práticas de manejo que possam mitigar os efeitos adversos da salinidade nas plantas. Além disso, engenheiros agrícolas desempenham um papel crucial no desenvolvimento e implementação de sistemas de irrigação adequados que minimizem a acumulação de sais através de uma gestão eficaz da água. Esses profissionais também colaboram na escolha de variedades de cana-de-açúcar mais tolerantes ao estresse salino e no planejamento de rotações de culturas que ajudam a preservar a estrutura e a fertilidade do solo. Portanto, a formação em agronomia é vital para assegurar a produtividade e sustentabilidade da cultura de cana-de-açúcar em condições de salinidade elevada. Espero que tenham gostado dessa imersão na influência do estresse salino no cultivo da cana-de-açúcar. Não esqueçam de curtir e se inscrever. Fiquem ligados para mais conteúdos aqui no Botânica Sem Segredo. Até a próxima!